Você já esteve em algum lugar, em algum momento da sua vida, onde uma pessoa muito importante chegou onde você estava? E ela era muito importante? E você ficou completamente constrangido? Existem pessoas, por causa das questões físicas e humanas mesmo, por causa do status e da posição que elas exercem, que às vezes nos constrange estar com elas. Nós não sabemos como nos portar. Se você de fato, de verdade, um dia tiver a oportunidade de jantar com os reis da terra, você não sabe nem por qual talher você começa. Você não sabe se é da esquerda para a direita, se é do meio para o fim. Você não sabe o que você faz. Em momentos assim, os sábios, eles prestam atenção em como os outros vão se movimentar. Ele fala muito pouco, o sábio. Ele espera as pessoas se pronunciarem. Eu acredito que quando Jesus vem, queridos, é assim que nos portamos. Nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como agir. Então nós só olhamos para Ele. Jesus quer tocar a sua vida nessa manhã. Quantos creem nisso? Essa é uma manhã que eu acredito que você não vai saber como agir. Deus tem uma palavra tão simples para o seu espírito nessa manhã. Uma palavra tão simples, queridos. Eu acredito que aquilo que vai ser ministrado nessa manhã, não existe ninguém aqui que já não ouviu a respeito de. Mas essa é uma manhã que Deus vai mudar a nossa percepção em relação a quem é Jesus. Jesus é tudo em todos. Jesus, Ele é o exaltado, Ele é o ontem, hoje, o amanhã. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que nos redimiu do pecado, nos tirou da lama. É aquele que mudou a sua história, a minha história. É aquele que cuida das nossas gerações, das nossas famílias. É aquele que nos posicionou com dignidade em família enquanto estávamos órfãos nas ruas. Jesus é tudo, queridos. E é sobre Ele que eu quero falar com você nessa manhã. Eu acredito que nós podemos ter muitas mensagens e muitas maneiras e formas, mas não existe nada mais importante na vida do que falar sobre o Filho de Deus. A mensagem da cruz é direcionada ao centro da palavra de Deus. Jesus é tudo em todos. Foi Ele quem morreu por você, foi Ele quem deu a vida por ti, foi Ele quem mudou a sua história. E é a Ele que você deve reverenciar nessa manhã. Nós não estamos aqui por conta de uma instituição ou por conta de relacionamentos de amizade, nós estamos aqui porque existe um Rei que está sentado no trono, à destra de um Pai todo-poderoso que nos ama de maneira infinita. E que esse Rei que foi coroado um dia com uma coroa de espinho, hoje uma coroa de glória, Ele está dizendo para o Papai todos os dias, valeu a pena. Quantos creem nisso, queridos? Valeu a pena. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele mudou a sua sorte, Ele mudou a sua realidade. Quem somos nós, queridos, diante de tão grande misericórdia, infinito amor? Eu quero falar com você nessa manhã, o título da mensagem é A Troca. Houve uma troca, queridos, há mais de 2000 anos. Na verdade, ela já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o homem estava destinado à perdição e à morte por causa da queda e ele não tinha como voltar para a casa do Pai, mas aprove a Deus em enviar o seu Filho. E essa troca foi feita e essa troca mudou a nossa realidade. Não fosse essa troca, na cruz do Calvário, todos nós jamais teríamos condições de retornar um dia. Jesus é o centro de tudo, queridos. Eu quero falar com vocês sobre dois tipos de Adão. Eu quero fazer uma comparação com você nessa manhã entre Jesus e Adão. Adão, o homem caído, Jesus, o homem perfeito. Mas eu quero pegar algumas facetas antes de nós falarmos de um Adão caído. Eu quero falar que tanto um quanto o outro, não houve homens na terra mais perfeitos do que esses dois homens, os dois Adãos. Não houve homem na face da terra mais perfeito do que os dois Adão. O primeiro Adão na verdade foi formado sem pecado, queridos. Antes da queda não havia pecado em Adão, ele foi formado sem pecado algum. Jesus nasceu sem pecado também. A Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, de um milagre, e ele nasceu sem pecado.
O primeiro Adão, na verdade, ele é conhecido e reconhecido por muitos como o homem da queda, mas nem sempre foi assim. Houve um momento na história em que Deus descia todos os dias no jardim para conversar com o seu filho Adão, formado do pó da terra. E houve um dia que Jesus, através da sua graça, misericórdia e do seu poder, conversou com toda a humanidade, através da sua encarnação. São dois Adãos, queridos. Os dois, na verdade, eles são os melhores homens reconhecidos na Bíblia, porque os dois nasceram de um milagre. A mãe do primeiro Adão chama-se pó da terra. Um homem que surgiu do pó. É um milagre. O segundo Adão, Cristo Jesus, nasceu de uma virgem, uma mulher que nunca havia tido relação com homem algum. É um milagre. Os dois Adãos, eles nasceram de um milagre. Por isso eles são os melhores. São homens dos quais Deus, de fato, tinha prazer na presença deles. O primeiro Adão, na verdade, ele tendo tudo nas mãos, quando Deus o coloca num jardim, ele não fez nada pela humanidade. O segundo Adão, Jesus Cristo, não tendo nada, fez tudo por você e por mim. Ele fez aquilo que era impossível qualquer homem fazer. O primeiro Adão foi colocado num jardim e fez do jardim que foi colocado um grande deserto. O segundo Adão foi colocado num deserto e fez dele um grande jardim. Então nós estamos comparando a vida desses dois Adãos, homens dos quais Deus trouxe à terra. O primeiro Adão, tendo comido do fruto, não deixou nada de comida para mim e para você. O segundo Adão, sendo uma semente, se tornou a comida viva para todos nós. Nós precisamos entender, queridos, qual dos dois Adão nós queremos servir e viver. O primeiro Adão trouxe morte comendo de uma árvore viva. O segundo Adão trouxe vida pendurado numa árvore morta. É isso que Jesus fez, uma troca. Ele sobe em seu lugar para que você pudesse ter vida novamente. Ele vai em meu lugar. O primeiro Adão, tendo todo o bem nas mãos, a única coisa que ele fez para a humanidade foi trazer o mal, escolhendo o pior. O segundo Adão, sofrendo todo o mal na terra, a única coisa que ele faz por mim e por você é trazer o bem. É a única coisa que Jesus fez na terra, ele fez o bem por onde passou. Ele amou tudo e a todos de maneira incondicional, não julgou, não condenou, de maneira que entendeu que ainda não era o período e o tempo onde todas as coisas fossem condenadas por ele, mas que elas fossem salvas por ele. O primeiro Adão precisou dormir para que a sua noiva Eva viesse à terra. O segundo Adão precisou morrer para que a igreja nascesse. Você tem noção do que é isso, queridos? Nós banalizamos até a palavra igreja. O homem fez tantas coisas, queridos, de errado ao longo da queda e ao longo da história da humanidade, que tudo o que Deus valorizou hoje nós temos por comum. Quando falamos da igreja, queridos, nós falamos da noiva de Cristo. O primeiro Adão, queridos, ele adormece e depois, ao acordar, ele declara todo o seu amor pela Eva que havia agora surgido. O segundo Adão, ele morre e ao acordar, ele declara toda a sua missão a uma igreja deixada. E a sua missão é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos em meu nome, porque eu tenho morrido por todos vocês. E todo aquele que crer não será condenado, porque ele creu no meu nome. Essa é a missão da igreja, queridos. É quando o segundo Adão ele ressurge, ressurreto, declarando para mim e para você qual é o nosso papel na existência. Sabe, queridos, essa noite eu não dormi. Ontem, meditando sobre essa palavra, Deus não me deixou dormir essa noite. Não falo isso para vanglória, queridos, mas alguma coisa está virando dentro de mim. É uma percepção um pouquinho mais apurada do sacrifício da cruz nas nossas vidas. Nós pregamos a cruz sem sabermos o que é ela muitas vezes, porque nós entendemos ela na nossa mente, mas não compreendemos ela no nosso espírito. Uma grande troca foi feita, queridos, uma grande troca. Troca essa que coloca Jesus no lugar que ele deve estar, que é o centro de todas as coisas na nossa vida, e coloca você e a mim no lugar que nós devemos estar também. Entendendo que nós somos barro, que nós somos pó,
e que nós, na verdade, não temos muitos direitos dos quais achamos que temos. Direito de lutar pelas nossas próprias causas, pelas nossas próprias vontades, de julgarmos segundo as nossas circunstâncias e situações. Existem algumas coisas, queridos, que a troca coloca no seu devido lugar. Eu ouvi uma parábola dias atrás. Eu creio que foi até essa parábola que eu ouvi que me motivou a ministrar sobre esse assunto para vocês. E Deus começou a falar muito comigo por meio dessa parábola. É uma parábola, queridos, é um conto. Jesus falava muito por parábolas. Havia um pai. Ele já era pai no coração, mas ainda não tinha um filho. Mas ele já era um pai, porque o seu desejo era ser pai. Então ele esperou por algum período de tempo e ele desejava que esse filho pudesse vir ao mundo. E esse filho demorou um pouco para vir, então ele toma uma decisão. Ele sai do lugar da sua habitação e ele desce numa terra chamada Terra do Pó. E ele forma, com as próprias mãos, um menino, a quem ele deu o nome de Adão. Ele coloca nesse menino o nome de Adão e ele diz: olha, essa é a minha formação, essa é a minha criação. Ele tem tudo que eu tenho. E esse pai agora, então, com um filho de verdade, ele coloca toda a expectativa nesse filho. E esse filho vai crescendo e Deus, então, olha como um pai que é para esse garoto. E esse pai, então, diz: olha, eu tenho percebido que ele é sozinho, faz com que ele adormece, cria para ele, forma para ele uma pessoa que pudesse estar ao seu lado. Então agora o filho Adão, o primeiro Adão, tem com quem compartilhar vida. Depois desse momento, esse pai se relaciona com esse filho e ele percebe que esse filho vai se perdendo por conta de uma decisão errada. E esse filho então perde completamente a presença do pai. Esse pai chora todos os dias, queridos, e esse pai fica frustrado porque ele sente em perder o único filho que tinha. Era o seu primeiro filho, era o seu primogênito da criação, das mãos. Mas o pai então decide que a vida segue. E esse pai então agora com um outro filho. Esse filho se torna pré-adolescente, adolescente, jovenzinho. E quando se torna jovenzinho, ele olha para esse pai e ele vê que o pai por vezes passa em uma parede da casa e vendo os retratos e as fotos de um filho que ficou para trás. Esse pai chora constantemente. E agora jovem, com condições de conversar com esse pai, esse filho diz: pai, por que o senhor sempre chora por esse menino? E o pai então diz: esse é o filho da formação das minhas mãos, mas ele se perdeu e ele vive numa terra distante de nós. Então o filho diz: pai, se ele vive distante de nós, vai buscá-lo, porque eu vejo que o senhor sofre tanto com a ausência dele. Eu vejo o senhor constantemente a chorar por causa dele. Busca o filho. Então esse pai diz: eu não posso mais fazer isso, porque o que ele cometeu nos separou eternamente. Então esse filho fica incomodado, os dias vão passando, esse filho chama o pai de novo e diz para o pai novamente: pai, eu preciso ir à terra do pó. E o pai então diz para aquele filho: você não vai à terra do pó. Sabe por que você não vai? Porque aquele é um lugar de morte, de dor, de tristeza. É um lugar de lutas e de sofrimento, e você não vai à terra do pó. E ele diz: não, pai, eu preciso ir à terra do pó. Eu preciso ir à terra do pó porque eu vejo o Senhor todos os dias. Eu não suporto mais vê-lo chorando pelo meu irmão que está naquela terra. Eu sei que aquela terra é a terra do sofrimento, é a terra das dores, mas o meu irmão está lá e eu vou buscá-lo. Se o Senhor não pode buscá-lo, eu vou buscá-lo. Então o pai entende que esse outro filho deveria vir buscar o irmão que ficou. E esse filho vem. Chegando aqui, queridos, então ele encontra esse irmão perdido, com muitas dívidas nas costas, dívidas impagáveis. Então esse filho que veio buscar e resgatar o seu irmão também recebeu um nome do pai, Adão, porque o pai havia dado o nome ao primeiro filho de Adão e esse filho não honrou o nome que recebeu. Então agora Deus, que é pai, dá o nome para o segundo filho também de Adão, o segundo Adão. E esse filho então agora, resgatando o próprio irmão, vai conversar com os credores. E ele diz para o credor: eu vou levar meu irmão embora. E o credor diz: você não vai, teu irmão tem uma dívida muito grande, ele não pode sair daqui. A única maneira dele pagar a dívida é que ele fique aqui até que ele morra e seja separado do pai eternamente.
E esse filho diz então: olha, ele chama-se Adão, eu também me chamo Adão. Então nós somos os dois iguais, nós somos Adão. Vamos fazer o seguinte: liberta o meu irmão para que ele volte para o meu pai, porque o meu pai está sofrendo e eu ficarei no lugar dele. Eu sou mais novo, eu tenho muito mais tempo para que seja escravizado do que ele que já está aqui há tanto tempo. Então o credor aceita o acordo com uma única condição: ele eu vou liberar em vida, mas você que vai ficar no lugar dele, uma vez que ele passar as fronteiras que nós vamos liberá-lo, você vai precisar pagar com a própria vida que tem. E o irmão então aceita o acordo. Ele leva o primeiro Adão até a fronteira, libera o primeiro Adão para voltar para a casa do pai, e ele se entrega até morrer pelo irmão. Sabe, queridos, é uma parábola que fala daquilo que Jesus fez em favor das nossas vidas, daquilo que Deus fez por mim e por você. O que nós precisamos compreender na vida cristã, queridos, é que nós não somos dignos de nada e nem de ninguém, e que nós precisamos entender quem somos no processo da queda e no processo do resgate. Eu quero falar com você sobre 3 pontos que eu andei analisando e quero compartilhar com vocês. Jesus só tinha uma maneira de nos resgatar do pecado e da morte. Depois de ter dado a vida por mim e por você, o que Jesus na verdade compreendeu para que pudéssemos ser resgatados é que Jesus se tornou naquilo que nós deixamos de ser. Segundo ponto, Jesus se tornou naquilo que nós passamos a ser. E terceiro ponto é que Jesus se tornou naquilo que nós fomos feitos para ser. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Ele se fez naquilo que nós deixamos de ser. Jesus se fez o Filho de Deus. Nós deixamos de ser filhos, queridos. Quando nós demos as costas para o Pai por conta do pecado, comemos de uma árvore, de um fruto que Deus não nos permitiu comer, e nós então decidimos não voltar mais para a casa do Pai. Estávamos estabelecidos dentro de um jardim que Deus nos colocou e fomos tirados dele, porque nós demos as costas para um Pai que nos amou incondicionalmente. Então Jesus precisou se tornar filho, porque nós perdemos a condição de filhos. Antes do pecado, queridos, Adão tinha plena comunhão, Eva tinha plena comunhão com Deus. Antes do pecado, todas as coisas eram muito diferentes do que é hoje. E nós perdemos essa condição por causa de uma decisão. E a Bíblia diz que por causa de um erro de um só homem, todos nós pagamos e vivemos a mesma condição e o mesmo preço. Então nessa condição, queridos, quando nós deixamos de ser filho, nós perdemos o Deus que ganhamos no jardim. Quando Deus nos colocou no jardim do Éden, nós ganhamos a presença dele, nós perdemos esse Deus. Mas quando na troca, queridos, nós perdemos o Deus que ganhamos no jardim, mas ganhamos o homem que era Deus. Porque a partir daí, então, o plano de redenção, ele nasce no coração de Deus, de maneira que Deus o executa em favor das nossas vidas. Toda a humanidade, se é que eu posso usar essa expressão de maneira que você compreenda, toda a humanidade de Cristo nos ensinou que Deus nos deu um irmão mais velho. Um irmão que decidiu pagar o preço pelas nossas vidas. Então nesse momento, queridos, é assim que Adão salva Adão. O primeiro Adão havia caído e o segundo Adão vem para resgatar aqueles que estavam caídos, aqueles que foram prejudicados, aqueles que foram corrompidos, aqueles que foram deformados pelo pecado. O segundo Adão então salva o primeiro Adão. A pergunta que eu faço para você: a quem você quer se tornar discípulo? De quem? Do primeiro Adão ou do segundo Adão? São 2 Adãos, queridos. Compete a você e a mim tomarmos a decisão de quem nós queremos nos tornar discípulos. Eu acredito que muitos de nós temos vivido na presença de Deus sem entendermos de fato o que é ser um discípulo. Eu quero ler com vocês Romanos 5, 17 a 19, que diz assim, Romanos 5, 17 a 19. Amém, amém? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só entrou a ofensa e veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a justiça veio e a graça de Deus veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Romanos está nos ensinando, queridos, que eu e você, na verdade, por causa de um só homem, todos nós estávamos destinados eternamente à morte. A morte entrou e passou a reinar por meio de um só. Todavia, a vida também passou a reinar por meio de um só. No jardim, queridos, nós perdemos a vida humana. Em Jesus nós ganhamos a vida eterna. Quantos sabem disso? Jesus, na verdade, ele se tornou a primícia de todas as coisas para mim e para você. Em fazer a troca, em aceitar a troca em favor da minha e da sua vida, Deus nos deu aquilo que nós jamais poderíamos comprar com as próprias mãos. Aquilo que nós jamais poderíamos fazer com as próprias mãos. A morte reinou em vitória, queridos, mas por causa da posição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus está dizendo: ó morte, onde está a sua vitória? Amados, nós perecemos na vida porque a Bíblia diz que nós não conhecemos as Escrituras e o poder que nela há. Nós perecemos na vida porque nós vivemos uma vida onde muitos de nós vivemos simplesmente contando os dias da vida terrena. Vivemos todos os dias da nossa vida como se nós fôssemos simplesmente nos abastar e nos satisfazer de 80, 100 anos que podemos alcançar nessa terra. Sabe, eu quero dizer algo a você: se você entrou aqui e ainda você tem essa perspectiva em relação à vida que Deus tem promovido para cada um de nós, você está num engano eterno. Deus, na verdade, não resume a sua vida simplesmente nos prazeres dessa vida, as coisas que você pode se alegrar durante o seu dia, aquilo que você pode conquistar por causa de uma situação ou outra que você alcança enquanto vitória. Deus está dizendo para você o seguinte: tira os teus olhos daquilo que é terreno e eleva os teus olhos para aquilo que é eterno, porque aquilo que eu fiz no jardim do Éden, eu estou fazendo muito mais na cruz do Calvário. Eu estou dando a vocês a possibilidade de uma vida eterna e não simplesmente de prazeres que vocês podem alcançar nesse mundo. Então não existe nada nem ninguém, queridos, não existe aquilo que você pode conquistar, aquilo que você pode angariar, aquilo que você pode juntar, aquilo que você pode somar, aquilo que você pode segurar, aquilo que você pode abraçar. Não existe, queridos, tudo isso é passageiro. Todas essas coisas certamente um dia perecerão, nem os seus relacionamentos na terra, da maneira que você tem construído, serão lá no céu como é aqui. Deus tem uma nova história, uma nova vida, um novo tempo para você. Por isso Jesus se tornou aquilo que nós deixamos de ser. Nós deixamos de ser santos, queridos. Jesus se tornou santo em favor das nossas vidas. Jesus precisou vir à terra e ele precisou vencer todas as etapas que o homem não conseguiu vencer. Ele enfrentou todos os pecados dos quais estão dispostos diante das nossas vidas e ele venceu cada um deles sendo santo. E foi até a morte de cruz em favor das nossas vidas. Jesus se tornou aquilo que nós deixamos de ser. Nós deixamos de ser santos. Nós deixamos de ser aquilo que Deus sempre almejou e desejou para cada um de nós. Por isso, nessa manhã eu quero que você compreenda isso de maneira que você possa ser transformado na sua essência. Tudo que está dentro de você é o que restou daquilo que Adão fez segundo a queda. A Bíblia diz que existe uma grande, a Bíblia diz que existe dentro de nós uma grande guerra e o Senhor está à frente dessa guerra. Basta você colocá-lo no lugar certo. Existe uma grande batalha, queridos, na sua e na minha vida. Nós guerreamos todos os dias com os desejos carnais. Existem dentro de nós dois seres humanos. Um que quer viver nas concupiscências da carne e o outro que quer obedecer a Deus. Nós somos um ser espiritual, somos um ser carnal. E nós precisamos compreender isso. Jesus se tornou aquilo que nós deixamos de ser.
E você não somente deixou de ser santo, você deixou de ter a presença de Deus. Em outras palavras, deixamos de ser filhos. E agora só podemos voltar a ser filhos por meio de Cristo Jesus. Perdemos a comunhão, queridos, deixamos de ter comunhão, deixamos de alcançar o centro da vontade de Deus, tudo em nós foi reduzido. É por isso que muitos de nós temos muitas dificuldades, até mesmo em compreendermos a Deus e quem Deus é. Temos dificuldades. Hoje, se não for por meio de Jesus e por meio do Espírito, nem a palavra compreendemos. Você lê a Bíblia e não compreende. Não precisa se manifestar, mas quantos de vocês leem a Bíblia e não entendem, não compreendem coisa alguma do que está lendo? Porque a Bíblia, queridos, é o único livro em português que precisa de um intérprete, e esse intérprete chama-se Espírito Santo de Deus. É quando eu e você, ao lermos a palavra de Deus, o Senhor revela a sua palavra como vida, para que ela se torne vida em nós. Então Jesus se torna aquilo que deixamos de ser. Quantas coisas deixamos de ser, queridos? Uma coisa que nós deixamos de ser, quando nós espiritualizamos demais a vida cristã, nós buscamos deixar de ser homens, seres humanos, sabia disso? As igrejas estão lotadas, abarrotadas de pessoas que querem deixar de ser humanos, eles querem ser anjos, eles querem ser Deus. Quantos homens querem ser Deus, queridos, na face da terra? Eu ouvi um pastor dizer outro dia que meninos querem ser homens, homens querem ser príncipes, príncipes querem ser reis, reis querem ser Deus. Percebe a busca do coração do homem? A busca do coração do homem é assim. E nós às vezes deixamos de ser homem, e Jesus se fez homem, para que nós pudéssemos ter vida. Então seja homem, seja mulher, o mais homem, o mais mulher possível que você possa ser. Em outras palavras, o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que você deve ser aquilo que Deus fez com que você seja. Deus colocou em você uma digital, existe um DNA em você, não existe outra pessoa como você. Então quando você se espelha em grandes manifestações espirituais, homens e mulheres que você assim, às vezes dá o título a essas pessoas que eles são quase semideuses, não existe semideuses, queridos, seja você. Jesus se tornou homem porque você deixou de ser homem. Nós precisamos compreender, queridos, que aquilo que nós deixamos de ser, em tudo Ele se fez. Segundo princípio que eu quero falar com você, Jesus se fez naquilo que nós passamos a ser. O que nós passamos a ser desde que nós caímos por meio do pecado? Nós passamos a ser o próprio pecado. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado em nosso favor. Ele se fez enfermo em nosso favor. Ele se fez rejeitado em nosso favor. Tudo que nós passamos a ser, queridos, porque nós fomos rejeitados depois do pecado, passamos a ser enfermos, passamos a ser todas as sortes de maldições e de ruindade recaiu sobre ele. Isaías 53 diz que todos os nossos pecados estavam sobre ele, e ele se fez tudo para que nós pudéssemos ser reencontrados e curados diante de Deus. Toda a nossa enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Jesus passou a ser, queridos, tudo aquilo que eu e você somos, para que nós pudéssemos ser devolvidos aos braços e à presença do Pai. Jesus se fez tudo. O castigo, as dificuldades, as lutas, ele passou a ser. Jesus habitava em glória, queridos. Você já parou para pensar e avaliou sobre a divindade, a trindade? Você já avaliou sobre isso? Você já avaliou a vida que Jesus tinha antes de se tornar homem na terra? Ao se tornar homem na terra, Jesus passou a ser tudo que somos. A Bíblia diz que ele se tornou homem e como criança ele brincou nas ruas da cidade. Depois ele trabalhou na carpintaria do pai. Ele foi carpinteiro, então ele se tornou um homem de trabalhos duros e pesados.
A Bíblia diz que, na verdade, Jesus foi esquecido pelos pais em um evento que teve em Jerusalém. Os pais voltaram para casa, voltando para casa, não se lembravam de que Jesus não havia sido buscado e perguntaram: cadê Jesus? Rapaz, eu acho que ele ficou em Jerusalém, nós precisamos voltar para buscá-lo. Voltaram para buscá-lo, ele estava na sinagoga com 12 anos pregando para os anciãos. Jesus foi esquecido, ele se tornou esquecido, os pais o esqueceram na terra. Jesus se tornou tudo, queridos. Jesus participou de roda de amigos, de roda de calúnias, que caluniaram a vida dele, defamaram ele. Ele foi cuspido, foi maltratado. Jesus teve as mesmas lutas que eu e você enfrentamos. Ele se tornou tudo que somos, para que eu e você pudéssemos de fato voltar ao centro da vontade de Deus. Ele sofreu no deserto, queridos, se tornando um peregrino na terra, como eu e você somos um peregrino, de volta à casa de um Pai que nos ama incondicionalmente. Foi necessário para que nós pudéssemos ter vida de novo, que Jesus se tornasse tudo que nós nos tornamos, com uma única diferença, queridos. A Bíblia diz que ele seguiu sendo santo. Ele se tornou pecado por causa dos nossos pecados, mas ele seguiu sendo santo, porque em momento nenhum Jesus se entregou para as carnalidades e para as vontades dessa terra. Pastor, ele era Deus, ele era homem, queridos. A Bíblia diz que de um milagre da barriga de uma virgem, pela presença do Espírito Santo, ele veio à terra. Teve um corpo humano, teve marcas humanas nesse corpo, foi ferido, foi tudo que nós já relacionamos e você vier a pensar, ele sofreu. Jesus era homem. Jesus teve vontades como eu e você temos, ao ponto de um dia orar ao Pai, que tanto tinha intimidade, de dizer ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Jesus está nos declarando que tudo aquilo que nós nos tornamos, ele também se tornou. Ele passou a ter vontades humanas, querido. Porque ele declara nessa oração: não seja feita a minha vontade. Havia uma vontade humana no coração de Jesus em relação à cruz do Calvário, mas ele diz: todavia, eu quero obedecê-lo até o fim, e em favor das nossas vidas, ele nos amou até o fim, em morte e morte de cruz. Então não existe desculpas para você e para mim, uma vez que somos nascidos de novo e agora nova criatura somos, estando em Cristo Jesus. Não podemos, pelo poder que há no nome de Jesus, vencermos os males que nos alcançam e as oferendas deste mundo maligno e caído. Existe um sistema governando sobre as nossas vidas, amados, e nós podemos enfrentá-los de maneira que temos a cabeça erguida, com os olhos nos céus e não na terra. Não existe nenhuma tentação que venha sobre você e sobre mim que nós não possamos enfrentá-la e vencê-las, porque toda tentação humana já foi vencida através do Filho Cristo Jesus, que trocou de lugar conosco. Tudo que você está enfrentando, ele passou. E ele disse: no mundo vocês terão tribulações, meus filhos, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Por isso nem a morte pode retê-lo e não pode nos reter também. Para aquele que creu e está em Cristo Jesus, a morte é uma passagem, queridos. A Bíblia diz que aquele que morrer em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. A morte, na verdade, ela não tem mais poder sobre a mim e sobre a sua vida. Que me dera os pecados, ele não pode mais ter poder que domina você ao ponto de jogar você no lixo e na lama. Ou Jesus é tudo em você, ou ele não é nada. Sem ele nós nada podemos, nada fazemos, nada sentimos, nada temos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Jesus é o centro de tudo, queridos. Por isso não diga para mim que você está passando luta no serviço e você está a ponto de desistir porque você está passando luta. Não diga para mim, como seu amigo e seu pastor, que você está passando uma luta no casamento, desejando largar do teu cônjuge, porque Jesus passou muito mais do que isso. Não diga para mim que você não está suportando essa enfermidade que há anos você luta contra ela e ainda não a venceu, porque Jesus já venceu tudo na cruz do Calvário.
E certamente ele não estava de olho simplesmente no seu corpo terreno, mas ele estava em direção à vida eterna com o Pai, para se assentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e de lá advogar em favor da minha e da sua vida, dizendo para você e para mim que a morte e as enfermidades e as lutas e as dificuldades não podem mais nos paralisar. Se você tem sido e estado paralisado nesses dias, eu quero dizer para você, você precisa se reencontrar, permitindo que o seu antigo Adão morra e que o novo Adão possa reinar através de você. É isso que eu creio, queridos. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós somos a igreja. Depois de ressurreto, Jesus, ele declara a sua missão. Nós temos uma missão. E a maior missão que nós temos é declarar que existe um Deus nos céus, autor e consumador da nossa fé, que tirou o pecado do mundo e que muda a realidade de todo aquele que nele crê. E é para isso que você está aqui. E é por isso que eu estou aqui. Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele se tornou em tudo aquilo que nós não podíamos mais, e em tudo aquilo que nós nos tornamos. Não podíamos mais vencer, queridos, as lutas e as dívidas que adquirimos. Mas hoje há uma palavra de esperança para você. E a palavra de esperança para a sua vida é: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, queridos, naquele que me fortalece. Jesus tem cada linha, cada vírgula, cada ponto final da minha vida escrito. Nada nem ninguém, queridos, irá tirar eu do centro da vontade de Deus, porque eu creio que é Ele quem define os meus dias. É Ele quem tem a última palavra sobre mim, porque Ele se tornou o que eu sou, para poder me dar vitória sobre aquilo que eu vivo. Jesus é tudo em todos. Quando Jesus se tornou homem, sendo julgado pelos nossos pecados, Ele foi levado diante de um homem também. Um homem que governava no período de Jesus, esse homem chamado Pilatos, ao olhar para Jesus enquanto homem, não viu nele pecado algum para que pudesse condená-lo. Jesus se fez pecado por nós, queridos. Ele não tinha pecados. E quando Pilatos olha para esse homem chamado Jesus, Pilatos o interroga. Uma das causas de você ser crucificado e estar sendo condenado é porque você tem se declarado o rei dos judeus. Isso é uma verdade? Você se declara o rei dos judeus? Jesus diz para Pilatos: tu dizes. Jesus não se defende. Isso é um grande princípio para mim e para você. Jesus, tendo se tornado tudo o que somos, Ele não se defendeu em momento algum. Ele simplesmente cumpriu um papel. Pare de se defender, cumpra o papel e o propósito pelo qual Deus trouxe você a essa terra. Pare de se defender. Abra as mãos. Se curve diante do rei. Deixa ele te conduzir. Abra mão das suas defesas próprias. Jesus então diz para Pilatos: tu dizes. Pilatos continua interrogando Jesus e dizendo: mas eu não vejo em você mal algum, do que condenarei você? O que eu devo fazer em relação a você? Jesus não abriu mais a boca, queridos. Pilatos tem uma revelação vindo da parte da sua mulher, que teve uma visitação de Deus na noite em que Jesus ia ser julgado por Pilatos. A mulher de Pilatos, ela tem uma visão, ela tem um êxtase, ela tem lá uma manifestação de Deus na vida dela, e diz para o seu marido Pilatos: não faça mal a esse homem, eu sonhei com ele essa noite. Esse homem é um homem diferente, ele não é um homem qualquer. Pilatos trata Jesus diferente, queridos, porque Pilatos foi esperto, ouviu a esposa. E ele diz: olha, é verdade, eu não vejo nesse homem mal algum. Assim como a minha mulher teve uma experiência. Quero dizer algo para você. Antes mesmo de você estar na presença de Jesus, ele já esteve na sua casa. Pilatos estava na presença de Jesus agora em carne e osso, mas Jesus já havia estado na casa de Pilatos, falando com a sua esposa, através de uma percepção, através de uma manifestação. Então nunca diga para mim que você não está conseguindo vencer as coisas dentro de casa, porque Jesus está lá. Jesus já visitou o seu lar.
Ele já mudou a sua história, você só precisa entrar no centro da vontade dele. E Pilatos então, queridos, na minha percepção, aí vai alguma coisa para nós que gostamos de teologia, Pilatos para mim é o primeiro evangelista da Bíblia. 50, 60 anos depois da morte de Cristo, os primeiros evangelhos foram escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos são considerados os primeiros evangelhos da Bíblia, mas o primeiro evangelista da Bíblia chama-se Pilatos. Pilatos olha para Jesus e diz: o que farei então contigo? Eu vou escrever uma placa: Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus não pediu isso, queridos, mas Pilatos decidiu escrever. Ele manda trazer uma tábua e manda escrever. Escreva em 3 línguas, 3 idiomas: Jesus, o Rei dos Judeus, e pregue em cima da cruz. Os discípulos de Pilatos, os soldados, chegam em Pilatos e dizem: não faça isso, Pilatos, não faça isso, não escreva, está lá na Bíblia, queridos, não escreva Jesus, o Rei dos Judeus, escreva que ele está dizendo que ele é o Rei dos Judeus, mas não afirme que ele é o Rei dos Judeus. Os soldados e discípulos certamente de Pilatos sabiam a complicação que isso ia trazer, porque ele seria declarado rei por uma autoridade. Pilatos olha para os seus discípulos e soldados e diz: olha, o que eu escrevi está escrito. E eu quero dizer para vocês, eu perguntei para ele se ele é o Rei dos Judeus. Ele não me respondeu nada. Então eu estou dizendo que ele é o Rei dos Judeus. Eu estou declarando: esse homem é Jesus, o Rei dos Judeus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está acima de tudo e de todos, o primeiro evangelista da Bíblia, está dizendo a toda a humanidade em 3 idiomas: hebraico, grego e latim, para que todos pudessem compreender. Todas as línguas, ou a maioria das línguas, são derivadas do latim, queridos. Se você fala espanhol, é derivado do latim. Se você fala português, é derivado do latim. Muitos idiomas são derivados do latim. Então, o primeiro evangelista está dizendo: quando ele for levantado no madeiro, você não pode olhar para esse homem sem olhar para a sua mensagem. Qual é a sua mensagem? Ele é o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca olhe para Jesus sem olhar para a sua mensagem, queridos. Nunca olhe para Jesus sem olhar para a sua mensagem. Ele se fez o que você se tornou, para que você pudesse se tornar o que ele é: Filho de Deus, porque você creu no seu nome. Quantos estão compreendendo, queridos? Eu quero falar com você sobre o último princípio. Ele se tornou e foi feito naquilo que nós fomos criados para ser. Jesus se fez naquilo que nós fomos feitos para ser. O que nós fomos feitos para ser, queridos? O que nós fomos feitos para ser, senão eternos? Nós estávamos perdidos eternamente da presença de Deus. Então Jesus se faz eterno. A Bíblia diz que então agora, depois de Pilatos ter passado esse momento com Cristo, Jesus é crucificado. Então ele desce à mansão dos mortos, ressuscita, faz o primeiro culto no inferno, sobe, se apresenta aos seus discípulos, come com os seus discípulos, faz festa, e ele deixa claro que a morte foi vencida de uma vez por todas, e ele se faz eterno. Então Jesus se fez naquilo que nós fomos criados e feitos para ser. Nós fomos formados por Deus para que nós sejamos eternos. E eu torno a dizer para você então, não limite a sua vida naquilo que você está vivendo. Você é um ser eterno. Quando começou a eternidade, pastor? Ela já começou? Pastor, eu tenho dito para as pessoas que depois que nós deixarmos esse corpo, nós vamos para a eternidade. A eternidade já existe, queridos. A eternidade começou na sua vida desde que você foi formado no ventre da sua mãe.
Quando ali o óvulo fecunda junto com o esperma e você se torna um embrião, você naquele momento passa a viver a eternidade. Uma vez o encontro do óvulo com o esperma, forma-se então uma pessoa, um ser, e esse ser nunca mais morre. Independente da idade, queridos, nós somos eternos. Algumas pessoas vêm no mundo e elas vivem 100, 110, 115, 120 anos porque são teimosos. Outros, na verdade, são interrompidos no ventre da mãe. Outros nascem com dias são sepultados, meses são sepultados. Não importa essa cronologia. O que importa, queridos, é que uma vez existente, eternamente existimos. Então você já tem vivido a eternidade. Não pensa que Deus vai começar uma vida nova, esquecendo que nós estamos vivendo aqui de maneira separada. O que nós estamos vivendo, e Jesus se tornou eterno em nosso favor, nós estamos dizendo para você no dia de hoje que você já é um ser eterno. E tudo que você vive aqui está associado ao que você vai viver lá. E tudo que você vive aqui, verdadeiramente já vem de lá. É por isso que Jesus ora dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque, Senhor, tudo que é vivido nos céus pode ser vivido na terra. Porque nós somos, diante do Senhor, seres eternos. E para Deus, queridos, nós estamos num tempo de contagem muito diferente daquilo que nós temos vivido. É por isso que você desperdiça os seus dias. É por isso que às vezes eu desperdiço os meus dias, porque nós não temos uma compreensão daquilo que Deus está fazendo na totalidade. Jesus se tornou naquilo que nós fomos feitos para ser. E foi assim então, queridos, que Adão salva Adão. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão então vem e nos recoloca no centro da vontade do Pai. Eu quero falar com você, finalizo, Ministério de Música, se quiser subir, quero falar com você e finalizar, dizendo a respeito de que, uma vez que nós somos eternos, existe uma condição para que nós sejamos. A última vitória de Cristo enquanto homem na terra foi vencer a própria morte. Mas a morte, queridos, ela tem um significado, porque na verdade a morte é um salário, a morte é um pagamento. Quantos sabem disso? A Bíblia diz que a morte não existia na humanidade, mas Adão pecou, e depois que Adão pecou, o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte é um salário pro pecado. E todo pecado, então, ele deve ser submetido à morte. Todo pecado tem que ser submetido à morte. Todo. Sem restrição de nenhum. Sem separação de nenhum. Todo pecado tem que ser submetido à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morre, queridos, no terceiro dia, quando ele ressuscita. O diabo, então, vou fazer um paralelo, tá, queridos? É figura. O diabo, então, tem uma conversa com Deus. Mas eu acabei de matá-lo por causa da morte. Ele tinha vários pecados e deixou a terra. Por que ele ressurge? Porque na verdade havia muitos pecados sobre ele, por isso ele morreu. E Deus então diz para a morte: é verdade, morte, você o matou porque havia muitos pecados sobre ele, mas nenhum foi ele quem cometeu. Ele nunca pecou. Você conseguiu vencê-lo em relação ao poder que você tem, morte, porque os pecados dos seus irmãos estavam sobre ele. Mas ele, não tendo pecados, ele ressuscitou. E agora, com o poder da ressurreição, pagando o preço da dívida dos seus irmãos, logo todos os seus irmãos agora têm os seus pecados perdoados. Então, se todo pecado deve ser julgado pela morte, e deve ter a morte como salário, você, morte, cometeu um pecado, porque você matou um inocente. Ele nunca pecou. E como você matou um inocente, morte, agora você precisa morrer também, porque o salário do pecado é a morte.
e morte, você pecou por matar o Filho de Deus, um inocente, por causa dos seus irmãos. E esse pecado eu atribuo a você. E Jesus então vence a morte, queridos. Quantos podem dar glória a Deus? É isso que Jesus fez. Ele vence a morte, queridos, porque a morte também comete um pecado em matar um inocente que nunca pecou. O mais importante disso tudo, queridos, eu quero finalizar com você dizendo para você que tudo que nós somos e tudo que nós temos e tudo que nós nos tornamos é porque o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão pagou um preço. Assim como o segundo Adão se tornou, nós somos também. O seu nome foi escrito no livro da vida. E se você está aqui no dia de hoje e você ainda não tem convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida, essa é a manhã da sua decisão. Porque o segundo Adão, Cristo Jesus, veio buscar os seus irmãos que estavam perdidos. Se coloque em pé, eu quero orar com você. O segundo Adão, Cristo Jesus, veio buscar os seus irmãos que se haviam perdido. Se você está aqui nessa manhã e você nunca tomou a decisão de que Deus possa, de fato, se tornar o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu vou pedir para você acenar a Deus. Se você quer devolver a sua vida nas mãos de Cristo Jesus e nunca fez isso, se Ele morreu por você e você compreendeu o que nós falamos hoje sobre a troca. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele se tornou enfermo para que você fosse curado. Ele se fez homem para que você pudesse se tornar espiritual. Se você entendeu isso e você nunca tomou essa decisão e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, erga sua mão onde você está. Existe alguém aqui nessa manhã que quer devolver a vida a Jesus Cristo? Não vou pedir para você sair do seu lugar, só um aceno de mão a Jesus Cristo. Nós queremos orar por você. Tem alguém aqui que nunca decidiu por Cristo Jesus? Amém, vamos orar. Abra suas mãos, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar nesta manhã. Senhor, eu quero colocar a vida dos teus filhos, cada uma dessas pessoas, todas as decisões que estão sendo tomadas nesta manhã, decisões e compreensões profundas, ó Deus, a respeito de quem somos e a respeito da troca. Senhor, nós queremos declarar que o Senhor, que era justo, viveu toda a injustiça por nossa vida, se tornou o Senhor sofrido pelo nosso sofrimento, absorveu os nossos pecados, porque nós nos distanciamos da presença do Pai que é santo. Nós queremos te louvar, Senhor, e colocar cada uma das vidas que estão aqui nessa manhã nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque a única mensagem que nós devemos carregar é a mensagem da cruz. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor tem aberto o nosso entendimento e o Senhor nos tem feito entender que nós somos, ó Deus, uma nova criação. Nós participamos do sangue da nova aliança, Senhor, e por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado pelo Evangelho, Senhor, que é vivo nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor continua a salvar vidas nos nossos dias. Obrigado porque o Senhor continua a trocar de lugar com aqueles que ainda, Senhor, não compreenderam a eternidade. Obrigado porque o Senhor ainda continua a curar aqueles que estão enfermos. Obrigado porque o Senhor ainda continua a tocar aqueles que têm o coração aberto. Obrigado porque o Senhor ainda continua a escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. Tu és o Deus da nossa salvação. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse tempo e por essa palavra e por esse momento. Obrigado por esse culto, Senhor. Mais uma vez, nós te engrandecemos acima de tudo e acima de todos, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós oramos. A igreja diga amém e amém. Amém, queridos. Vocês são muito bem-vindos. Se você nos visita pela primeira vez, nós estamos aqui todos os domingos, 9 da manhã, 7 da noite.